esperando todos para enfim, porque o outro foi só para explicar o que aconteceria daqui por diante nos nossos domingos, mas estou aqui para iniciar de verdade verdadeira o Clube do Livro. A gente vai conversar. Eu quero saber se vocês fizeram parte do dever de casa de vocês. Estou curiosíssima para saber. Eu deixei lá o dever de casa, eu fiz. Se eu não fizesse, né, quem que ia fazer? Mas eu fiz o dever de casa, tô esperando vocês. No começo a gente vai fazer uma prece, eu vou explicar mais ou menos como é o projeto e a gente já vai conversando. Eu quero vocês bem faladeiros hoje sobre o capítulo 1 do Clube do Livro, que é o livro Renúncia. Mas se você tá chegando aqui hoje pela primeira vez, não se preocupem, a gente também tá... Ixi, o áudio tá baixo. Pior que o meu fone tá bem aqui. Vê se deu uma melhorada. Se vocês não leram e tudo mais, não se preocupe, a gente tá bem no comecinho. E aí vocês podem acompanhar e podem se atualizar aí, que a gente sempre vai deixar e sempre estamos deixando também aqui no nosso feed o dever de casa de vocês da semana. Então vamos lá, acho que já tem bastante gente, vamos começar fazendo uma prece, mas é uma prece rapidinha, só pra gente se sintonizar e se concentrar. Sentindo a respiração e a luz que nos emana no nosso redor e que se torna fonte do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço pela beleza dessa vivência que foi de Alcione e que tenho certeza que nas próximas semanas iremos desfrutar cada vez mais dessa companhia, assim como da companhia de uns com os outros. Que esse clube possa ser um momento de compartilhar, confraternizar entre amigos, familiares, palavras boas, palavras que nos acolhem a alma. Que possamos aqui nos envolver em emoções, sentimentos, pensamentos e que possamos nos concentrar nas palavras construtivas, que elas possam nos ajudar no caminho que vem a seguir. Que assim seja. Então, para quem não sabe, esse daqui é o nosso Clube do Livro, que acontece todo domingo às 19 horas aqui no Instagram do Cantinho. Olá, pessoinhas, boa noite para vocês. Oi, Marcos e Marielle. A gente tá aqui para ler o livro Renúncia, que é um livro... Oi, Creinezinha. Boa noite. Que é o livro Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, e vai contar a história de Alcione, que vai reencarnar na Terra sem que necessariamente ela não precisava voltar para cá, mas ela queria, porque ela queria ajudar as pessoas que vieram diversas e diversas vezes com ela nessa jornada, né, espiritual. E então vamos começar logo com os nossos capítulozinhos e tudo mais. O clube, como é que ele é? Eu não vou vir aqui fazer palestrinha pra vocês, por isso que eu quero que vocês conversem, por isso que eu quero saber se vocês leram e tudo mais, porque eu vou ler só alguns trechos, a gente vai abordando e vai vendo o que foi que a gente lembrou quando a gente leu esses trechos. E olha, gente, só pra avisar vocês, minha família foi tomar banho de rio e eu faltei porque eu queria estar aqui com vocês, conversando com vocês sobre esse livro. Então, é por muito amor a vocês, meus irmãos, que estamos aqui hoje. Então, eu quero que vocês participem muito, já vão comentando o que vocês acharam do começo, que o dever de casa de vocês foi
Oi, Ari. Boa noite, muito amor, paz e luz também. E qual foi o dever de casa de vocês? O dever de casa de vocês era ler a introdução, que é escrita, que é pela visão lá do pouco do Emmanuel, falando tudo mais, e o capítulo 1, que é a introdução, que é Velhas Recordações, e o capítulo 1, que é Sacrifícios do Amor. Então, lá na introdução, a gente vai ver um pouco do Padre Damiano. Oi, Vanise. A gente vai ver um pouco do Padre Damiano, que para quem não sabe é Emmanuel. E ele vai narrando um pouco da infância de Alcione, como ela sempre foi uma criança muito bondosa. E que a gente vê, teve umas frases aqui que eu marquei, que eu fiquei assim, nossa, eu queria ser assim. Um minuto. E que aí ele fala que ela era... Sua vida não representava um feixe de autos comuns, mas um testemunho permanente de sacrifícios santificantes. E eu achei assim, esse pequeno trecho tão marcante, porque às vezes a gente quer aqui, às vezes a gente quer aqui, por exemplo, que esteja, tipo, que eu esteja aqui palestrando e falando e não sei o quê, e passando todo um conhecimento, mas o que é além de passar todo esse conhecimento? E por isso mesmo eu acho que é interessante esse módulo do Clube do Livro, de eu ficar aqui, escutar vocês, saber o que vocês estavam pensando, e aí eu também falar do que eu estava pensando, justamente porque é a vivência, sabe? É o modo como a gente vê a vida, é o modo como a gente aceita o espiritismo como um modo de viver. E a Alcione, ela pegou os ensinamentos de Cristo, pegou toda essa questão celestial e ela colocou a cada momento da sua vida. E a gente já vai percebendo isso dela, que ela sempre perguntava pro Padre Damiano quem foi que fez as nuvens e as pedras, e depois ela refletia que, nossa, Deus é muito bom porque ele não deixa ninguém de fora. Então eu fiquei assim, gente, eu acho que ela vai ser assim, eu espero assim, e as pessoas já me falaram um pouco que a Alcione é assim, é uma pessoa, é um ser que ela meio que incentiva a gente para essa vida. E a gente às vezes que acha que essa vida mais voltada para Deus é uma coisa ainda distante da nossa realidade, mas não, ela torna isso mais próximo da gente. E eu acho que é isso que eu gostei, assim, bastante. Uma outra parte que eu achei muito interessante foi o Emmanuel falar que este é um livro de sentimento para quem aprecia a experiência humana através do coração. Então, mais uma vez aqui falando do quão importante a gente se ligar emocionalmente com esse livro, da gente tentar se conectar e abrir muito mais do que apenas uma leitura e tal, edificante, mas abrir realmente a nossa alma para esse livro, para que ele deixe que se marque. E aí depois fala: a maioria dos aprendizes do Evangelho deixa-se tomar em sentido absoluto pelas ideias de resgate escabroso, de olho por olho, ou então pela preocupação de recompensas na terra ou no céu. Aí vai falando que não é bem assim, que não é aquela coisa de que aqui se faz, aqui se paga e tudo mais, eu vou fazer para merecer aquilo na minha encarnação e tal. Não é assim. A gente tem que fazer para ser bom, para fazer o bem, porque é o amor, sabe? E que essa que é a questão, assim, às vezes a gente ainda tá muito naquela coisa do sacrifício, mas não o sacrifício realmente, o sacrifício que é bem visto a Deus, que até se fala
lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É o sacrifício ainda material, sabe? É aquele sacrifício de que eu vou me colocar, eu vou me restringir ao máximo, porque aí sim que eu vou... Não, é o equilíbrio, porque aí sim que eu vou atingir. Não, é com o equilíbrio que se vai atingindo as coisas, e que é com a vivência de se doar ao outro, de se conseguir esse equilíbrio, de emanar amor para mim, para o outro, me rodear com a questão de Deus. Ih, travou, gente. Bora ver. Enfim. E aí, então, essa questão de Deus, sabe? Da gente pegar, trazer realmente, porque às vezes a gente acha que tem que nos elevar aos céus para encontrar Deus, mas Deus está em tudo, então é só se abrir para Ele. E aí fala que a esperança e a responsabilidade parecem tesouros esquecidos. Não se deverá esquecer o otimismo, a confiança, a dedicação e todas as energias que o amor procura despertar no âmago das consciências. E eu fiquei assim, gente, essa parte eu acho que ela deu aquele quentinho no coração, porque acontece tanta coisa e que fala assim, não se esquece de ter esperança. A esperança é que vai manter a gente aqui enquanto tá várias coisas acontecendo e parece que a gente não consegue enxergar. Então, não se esquecer da esperança. Foi uma coisa que eu achei também muito interessante. E lógico, falando um pouco sobre o amor que é por conta do amor que ela renuncia a muitas coisas, inclusive ao conforto, e recordar aqui a Terra, além de ser um pronto-socorro para os doentes, é uma escola, porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre essa questão de ser uma escola. E agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa introdução que se chama Velhas Recordações. Vou esperar aqui, vou dar 6 segundos para vocês. E aí, gente? E aí? Alguém leu? Alguém pode me dizer o que achou? Quais os trechos que acharam interessantes? Vamos conversar. Estou esperando. Oi, Ari, voltou. Tu leste a primeira parte, Ari, do Velhas Recordações? Teve alguma coisa que tu achaste importante dessa introdução do Emmanuel? Quero saber, pessoas. Então, eu vou dar seguimento. Mas se vocês quiserem ir conversando, gente, não fiquem acuados. Isso daqui é pra gente compartilhar, tá? Mas como é a primeira live, eu vou dar essa forra pra vocês. Mas já sabem, eu quero que vocês participem. E aí, então, seguimos para o capítulo 1, que se chama Sacrifício do Amor. E as pessoas também me falaram muito para prestar atenção no título Renúncia, porque não é à toa. E eu acho que é bem importante da gente ver que já no primeiro capítulo fala sacrifícios do amor. Então, assim, imagina que já conecta já a questão da renúncia, mas eu acho que vai para muito além ainda a se desenvolver. Mas eu acho que nesse primeiro capítulo é justamente a renúncia, as coisas que você vai renunciar, as coisas que você vai deixar para lá para assistir as pessoas que você ama. Então, encontramos, né, o Pollux, um local. O Pollux, que é um dos protagonistas, ele está num local que é meio árido e tudo mais, meio... Como é? Ela é meio árida e tal, meio tenebrosa, meio estranha. Logo eu achei que fosse um umbral. Agora eu não tenho certeza, eu acho que não. Eu só acho que é um local que eles meio que se identificavam, mas que estava cercado
de antigos sacerdotes que foram desviados no caminho deles. Tipo, eles tinham a missão da questão de servir, né, a Deus, dessa questão mais de ser sacerdote e tudo mais, de servir as palavras, de empregar com todo o amor. E eles, por conta do poder, até porque a história de renúncia vai se passar no século XVII. Então, um pouquinho antes, a gente já vai vendo muito da questão do domínio, né, que esses sacerdotes tinham em relação à população. Então, poder, luxúria, tem muita coisa que vai envolver esses seres, e eles acabaram se desviando. E eles estão lá refletindo muito sobre a vida deles, e que eu já pego assim, quando eu li que tava esse grupinho todos juntos, eu pensei logo na lei de afinidade, né, de atração, porque eles tinham todos a mesma função e todos caíram, né, todos não foram bem sucedidos em suas missões. Então, aí já pega aí a questão da afinidade, de que, olha aí, toda a vida deles foi uma questão assim, que eles agora vão ter que reconduzir isso, onde foi que eles falharam e tudo mais, eles vão reconduzir. E essa que é uma das conversas dessas pessoas, que eles estão prestes a reencarnar para reconduzir e seguir de novo, tentar de novo a prova assim que se fale. E eu fiquei assim, por isso que eu acho que não é um umbral, porque se eles já estão indo para a reencarnação, então é um local espiritual lá. Só que a maneira como eles se veem, e vocês podem observar, por exemplo, no capítulo 1, que eles se veem assim muito temerosos. Então acho que a maneira como eles se veem é uma maneira assim que eles se casam com aquele ambiente, sabe? Eles enxergam que aquele ambiente seco, ácido, é um ambiente propício para eles, por tudo que eles fizeram. Oi, Jorge. E aí tem uma pessoa lá, um personagem, que ele está lá, todo mundo, né, refletindo que dessa vez vai ser diferente, porque, olha, a Stephanie falou, pensei a mesma coisa, também acho que não é um umbral, mas também um lugar com energias mais densas. Pois é, eu achei isso, assim, que é uma zona espiritual, mas que como eles estão prestes a reencarnar, é um local já que eles estão mais, que a condição daqueles espíritos é propícia para eles, entendeu? Onde eles se sentem mais confortáveis. Oi, ser espírita, também conhecida como Babi. E aí, então, eles estão lá, né? E outra coisa, por ser do umbral, tipo, se fosse do umbral, eles não estariam conversando tanto sobre a questão de elevação, de cumprir uma missão, de serem bons, humildes, resignados e tudo mais. E aí eu fiquei assim, não, isso daqui já é um outro local, mas não, eu acho que não essa aqui, né, não entra naquela parte lá do umbral. E aí sim, Pollux está conversando lá com um outro sacerdote que vai reencarnar, e o sacerdote chega e fica assim, ai, mas o problema são, peraí, eu vou até trazer aqui, calma lá. O que mais me impressiona é o fantasma do esquecimento que nos obscurece o espírito lá na Terra. Antes da experiência, arquitetamos 1000 projetos de esforço, dedicação, perseverança, somos nababos de preciosas intenções, mas chegado o momento de as executar, revelamos as mesmas fraquezas, ou incidimos nas mesmas faltas que nos compeliram aos desfiladeiros do crime e das reparações acerbas. Então aqui vai falando um pouco daquela questão do esquecimento, e aí pergunto, mas onde estaria então o mérito? E eu acho que é uma coisa que muita gente fica em dúvida de por que a gente esquece as nossas vidas, o que a gente fez, porque
Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, no plano espiritual, a gente faz curso, a gente faz quase que uma universidade, estuda e tudo mais. Vem lá a nossa questão pra gente ver, assim, na nossa estrutura psicológica, pra ver o que a gente pode melhorar e tudo mais, pra quando a gente vier de novo, já que a gente vai ter que passar provavelmente pela mesma prova, por uma prova similar e tal, que vai cobrar uma coisa que a gente falhou. Por que que a gente lembra? A gente não lembra, então, da vida espiritual. Não seria mais fácil quando chegasse lá, olha aqui, aconteceu isso daqui, você vai ter que, agora você vai pra lá, mas tudo tranquilo. E aí eu tava refletindo de como é que eu poderia falar isso pra vocês antes de pegar o livro dos espíritos, porque, assim, lembrando de que a Terra é uma escola e que a gente vai fazer a nossa provinha lá. Quando a gente vai fazer a provinha, seria realmente válido do nosso conhecimento? A gente realmente teria mérito pelaquela nota da prova se a gente tivesse levado a cola? Porque a cola está mostrando lá que a gente tem alguma deficiência naquele assunto. Então, com a colinha, eu tenho noção que eu tenho aquela deficiência e ela vai me auxiliar a passar nessa prova. Mas eu teria mérito de ter passado nessa prova com ela ali, do meu lado? Provavelmente não, né? Por isso que muitas das provas que a gente faz sem consulta e tudo mais, que é justamente para testar se a gente sabe. E é assim como funciona a reencarnação. Mas tem aquela coisa, se a gente aprendeu de verdade, a gente tá aqui, ó, tá cravado na nossa mente. Se a gente pegou e assimilou, por exemplo, sei lá, eu dei um golpe no meu amiguinho na vida passada. Aprendi lá no mundo espiritual. Dar golpes não é legal, tem que ter humildade, isso é luxúria e tudo mais, mentira. E aí eu voltei e esqueci absolutamente tudo. Eu esqueci todas essas aulinhas que eu tive sobre fazer um golpe. Dar um golpe não é legal. Ok. Quando chegar lá, e aí eu tô com um coleguinha novo, e aí ele tem muito dinheiro, o que eu posso fazer? Eu posso chegar, se eu aprendi de verdade, vai estar ali. Golpe não é legal. Se eu não aprendi, se aquilo não entrou em mim, e por isso que é tão importante da gente abrir a nossa coração e a nossa mente para esses ensinamentos que a gente está pegando, da renúncia e tudo mais que estão falando, aquilo vai estar fechado e a gente vai fazer de novo. Então, tá tudo meio que na gente. Não necessariamente a gente vai precisar memorizado aquilo, mas o ensinamento, a coisa essencial, tá na gente. Então a gente às vezes necessita esquecer, até porque lembrando que muitas vezes, por exemplo, voltando à história lá do golpe que eu apliquei no meu amiguinho. Se o meu amigo, às vezes eu posso pegar uma culpa tremenda porque eu fiz um mal tremendo àquele amiguinho, que ele se desestruturou emocionalmente, e a gente reencarna e nós dois sabemos. Eu olho com ele com culpa, ou não, e ele pode olhar pra mim e com muita raiva. E fica nesse ciclo sem fim. Sem que a gente consiga realmente explorar tudo aquilo que a gente resolveu vir para aprender. E aí eu vou trazer, né, a questão do livro dos espíritos, sobre o esquecimento do passado. Tá lá no livro 2º, capítulo 7. Porque na questão 392, se vocês quiserem, anotem aí, 392. Porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. O homem não pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem um véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Aí fala aqui, na 93. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra?
Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas desde que não se recorda disso, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o passado? E aí eu achei muito legal dessa parte aqui que fala onde estaria o mérito. Justamente na parte de sequência, que é do renúncia, o amigo pergunta, e onde estaria o mérito de tudo isso? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, toda a sua vida passada se redobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido. E aí ele vai escolhendo, né? Eu vou cortar porque é uma resposta muito, muito, muito grande. E aí a gente vai escolhendo as provas, vai tendo ciência de tudo aquilo, mas quando chega na hora, agora vamos ver se você realmente aprendeu em relação a isso. Vocês têm mais alguma coisa para adicionar nesse daqui? Que senão a gente perde. Olha, o Jorge falou. Lembrar o nosso passado, acho que poderia ser um peso que não suportaríamos. Pois é, tem várias pessoas que lembram fragmentos de passados, só que na verdade são fragmentos que geralmente são concedidos à pessoa. Para que ela aprenda e tudo mais, porque ela tem um maior preparo, mas muitas vezes esse passado espiritual pode despertar algo que pode travar a pessoa e ter um receio muito grande. Tem um caso no livro Céu e Inferno, só que eu não vou lembrar qual é o nome do caso, que era um médium. O homem, ele ia vir como um médium, e aí ele simplesmente começa a ficar alucinado, assim, fissurado pelas vidas passadas dele. Então ele meio que largou tudo, todo o propósito, que esses propósitos de saber das vidas passadas, na verdade, eram para auxiliar outras pessoas, mas ele abandonou simplesmente tudo e foi ir para os locais onde ele tinha vivido e tudo mais, se interessado. Então ele acabou trazendo para uma coisa mais egoísta e trouxe um sofrimento profundo nele. Ele acabou virando prisioneiro de si mesmo. E eu acho muito, e então por isso que é um tanto perigoso, assim, da gente lembrar. Então, assim, se vocês tiverem a questão de lembrar do passado de vocês peçam que isso seja pela providência divina. Porque Deus vai saber se você está pronto ou não para esse momento e para o que você pode descobrir. Então, sempre que for acontecer alguma coisa, peçam pela justiça divina, providência divina. Então, tô vendo aqui os negócios, isso daqui é adequado, não é? Tipo, isso aqui eu tô pronta pra isso e tudo mais. Que aí eu acho que vai dar talvez uma aliviada, uma protegida em vocês. E aí depois vamos seguir aqui, que ainda falta muita coisa pra gente falar. A gente descobre que Pollux falhou várias e várias vezes no sacerdócio. E enquanto ele está falando isso, que várias vezes ele foi cair, foi nessa questão de ser padre e tudo mais, e que ele acabava não passando, né, nessa prova dele, começa a aparecer uma luz muito forte. Só que ele não consegue perceber que essa luz está, não consegue enxergar que essa luz está. Só que todos ao redor começam a sentir uma alegria imensa. Uma coisa assim, um carinhozinho no coração, sabe? Um calorzinho no coração. E aí ele vai falando que ele tá com saudades da Alcione, que é esse ser que, digamos que seria o amor
dele, um amor espiritual muito grande, e que, como ela era tão abnegada e ela era tão sujeita às leis divinas, ela evoluiu mais rápido do que quem tinha acompanhado a ela, e ela já estava em um outro planeta, que está na constelação Sirius. E aí ele descobre, e aí ele decide que ele vai tentar com uma vida asceta, de novo ser sacerdote, mas com uma vida asceta para se privar, porque ele quer vir solitário e tudo mais, para que as coisas materiais não meio que não confundam ele de novo, não corrompam de novo, sabe? E aí, quando ele falou de asceta, olha aqui, a Babi falou, o ser espírita falou. Se nós tivermos que passar pelo véu do esquecimento é porque há uma razão. Temos que nos preocupar com a nossa atual encarnação e se esforçar todos os dias para sermos melhores. Verdade. E aí, então, quando ele falou sobre ser asceta, eu lembrei muito daquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que era cuidar do corpo e do espírito, que é lá no capítulo 17, Sedes Perfeitos, Introduções dos Espíritos, e aí vem esse item lá nessa partezinha que é cuidar do corpo e do espírito, e que ele fala justamente sobre uma vida asceta, que não necessariamente ela é muito boa, não é assim tão recomendável assim. Quer ver? Vou falar aqui, ó. Porque você vai estar meio que prendendo a sua carne, você vai estar subjugando o seu corpo, mas a sua alma ainda não vai estar sendo subjugada, sendo domada, digamos assim. Que aqui, ó, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômico no gozar. Onde então a sabedoria? E aí fala que, que em parte alguma, o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Então você tem que cuidar do seu corpo, tem que valorizar ele, tem que cuidar da sua alma, tem que valorizar ela. Você não pode ficar só nisso. Então, quando eu pensei assim do Pollux falando, eu vou virar e tal, eu lembrei, meu Deus, isso daqui, esse plano dele, eu não sei se vai dar muito certo, porque ele tá falando um negócio, e aí eu lembro do Livro dos Espíritos que fala assim, tá com a questão do aniquilamento do corpo e tudo mais, não é recomendado, tal, e aí eu fiquei, será que vai dar certo, gente? Essa ideia do Pollux para tentar vencer esse obstáculo que ele acaba caindo, né? De tantas em tantas encarnações, eu quero saber o que vocês acham sobre essa questão. E aí fala aqui, ó. E eu achei bem legal também, a morte mais terrível é a queda. Eu acho que fala muito sobre como o Pollux se sente, que é sobre essa questão de falhar. Que às vezes a gente tem um medo terrível disso, né? Porque quantas vezes que a gente já falhou? Mas é também de se relembrar. Pollux falhou, mas ele ele está indo para uma nova reencarnação, para recomeçar de novo. Ele vai ter que aprender de novo e tudo mais. Então, não tenham medo. Tenham ciência das coisas. Então, estudem e tudo mais, sintam e tenham ciência das coisas. E não tenham medo.
Não tenho medo, porque às vezes a gente também se coloca muito nessa coisa da indiferença, da neutralidade. A neutralidade também não é não fazer nada, entendeu? Ó, e aí fala aqui que qual é o ideal? É que em cada dia da experiência humana, morremos um pouco até que tenhamos eliminado, com auxílio da poeira do mundo, os monstros infernais que habitam em nós mesmos. Então, outra coisa que eu achei bem legal desse trecho é justamente que fala assim, a gente não vai mudar isso de uma hora para outra. Eu não vou, ficar aqui, tô aqui com vocês, tô nessa reencarnação e tal, tô trabalhando no cantinho, pronto, virei espírito puro. Não. É de pouquinho em pouquinho, mas vivendo cada experiência humana ao máximo, valorizando essa vida, que a gente vai ir conseguindo extinguir todas essas chagas que a gente se carrega. E aí, o que vocês vão achando aí? Vão me contando, gente, pelo amor de Deus. Ah, tá. E agora vamos finalmente, né, da parte do... Deixa eu só... Então vamos finalmente na parte em que a Alcione, que estava lá só acompanhando toda a conversa e tal, ela resolve, né, se transformar. Ela que era aquela luz brilhante que todo mundo ficava, né, super feliz. E aí ela vai se transformando nesse ser e tal. E o Pollux fica super feliz de que ela está lá. E eles conversando, Alcione revela que ela tem intenções, inclusive de pedir, né, para autorização a nosso irmão Jesus, para que, já que ela estava, né, na constelação Sirius, em outro planeta e tal, que ela não precisava mais reencarnar na Terra, mas que ela desejava isso, que ela desejava isso, que ela queria acompanhar, que ela queria auxiliar o Pollux, que mesmo que eles não pudessem naquele momento estarem juntos num relacionamento e tudo mais, mas ela iria ajudá-lo e queria auxiliá-lo demais. E aí ele começa conversando com ela e fica todo entusiasmado, porque é meio que uma força assim para ela. E eu achei super lindo quando ele fala que ela seria tipo a estrela guia dele. Eu fiquei assim, gente, eu agora só vou aceitar que falem comigo. Peraí. Só vou aceitar que falem comigo se me chamarem desse jeito. Serias a radiosa estrela d'alva, e à noite, quando fluíssem do céu as bênçãos da paz, lembrar-me-ia de ti, encontraria nessa recordação o manancial da coragem dos estímulos santos. Eu fiquei, gente, procurar alguém para me chamar de estrela d'alva, que seria a condutora dele e tudo mais, e que ela fala assim, para ele ter calma, né, quanto a eles ficarem juntos, tipo, provavelmente não seria tão cedo, mas ela fala assim, e aí ele pergunta se ela perdoaria ele porque ele fez algumas coisas para ela e tal. E ela fala, isso eu já te perdoei há muito tempo, porque ela fala assim, os que se amam fundem as almas no entendimento recíproco. Deus perdoa, concedendo-nos a oportunidade da redenção, e nós nos compreendemos uns aos outros. E aí eu achei também muito legal isso, assim, de que por amor ela perdoa, é mais fácil para ela. Que para ele era aquela coisa assim que ele se lastimava demais com tudo que ele tinha feito a ela, mas para ela tava tudo tranquilo, porque era aquela questão da união, sabe? E ela se sentia meio que unida
ao Pollux. E para ela o que bastava era ajudá-lo. E aí nessa conversa, papo vai, papo vem. Ela fala que ele que tem que trabalhar, que ele vai ter que trabalhar, que antes que ela que seja a voz condutora dele, ele tem que escutar a voz de Cristo, tem que aceitar os ensinamentos de Cristo, até porque Cristo sempre vai estar, né, conectado a nós. Então vai, aceita, escuta, porque e aí eu acho assim, imprescindível isso daqui para vocês, olha, para levar para a vida de vocês, gente. Na obra de Deus, a paz sem trabalho é ociosidade com usurpação. Então que a gente sempre lembre, né, de fazer parte da obra de Deus, de estar lá como trabalhadores, como obreiros mesmo, de sua chamada, de sua ordem. Eu acho isso super, super legal, assim. E aí ela também fala, gente, a Alcione, ela fala assim, cada coisa. Não temos sede de enganosas satisfações. Temos sede de Deus. E eu acho que o que muita gente, às vezes, a gente procura, né? Não sei se vocês, mas, por exemplo, quando eu tava lendo e quando ela falou essa frase, e pra mim fez muito sentido, porque às vezes tem aquela coisa da busca pela felicidade. E a gente procura. E é questão de dinheiro, relacionamento amoroso, a gente só queria tal coisa, sucesso na carreira, a gente vai querendo várias coisas e quando a gente vai atingindo, a gente vai querendo mais e mais e mais. E às vezes vai criando toda uma questão de um sentimento negativo, sabe? Uma necessidade, uma carência muito grande de algo, um vazio muito grande. E que muitas pessoas têm sentido esse vazio, né? Na atualidade, e muitas vezes essa questão dessa sede a gente tá meio que desviando e é uma sede de Deus. O quanto que Deus poderia ocupar todo esse espaço e todo o espaço que já está ocupado aqui no nosso coração, né? Então, às vezes a gente está buscando tanta coisa e às vezes a gente esquece de buscar Deus, assim, do seu sentimento, sabe? E de se perguntar qual foi a última vez, porque nem sempre a gente vai sentir Deus. Pelo menos eu acho, né? Pode ser, eu posso estar errada. Porque nem sempre a gente vai estar com o nosso coração aberto para sentir Deus. Principalmente na nossa situação. Mas, então, qual foi a última vez que a gente foi sentir Deus? É uma coisa assim que a gente meio que se pergunta. Qual foi a última vez que a gente se dedicou para sentir aquele momento pleno, sabe? De acolhimento, de saber eu sou filha de um ser grandioso e tão bondoso. Eu tô aqui graças à misericórdia dele. E eu tô aqui pra fazer a diferença em mim, nos outros. Eu tô aqui, sabe? E muito obrigada por estar aqui. Esse sentimento de plenitude, qual foi a última vez? Será que é esse sentimento que a gente está buscando tanto, que é a questão da fonte, da eterna felicidade e tudo mais, na verdade é que a gente ainda não soube olhar para saciar nossa sede com outra coisa? Que Deus é a felicidade? Eu fiquei, tipo, com essa coisa, assim, eu parei e eu fiquei. Nós não temos sedes enganosas da questão material e tudo mais, que às vezes a gente tenta sanar de tudo quanto é jeito. Eu vejo assim muitos colegas meus, eu queria um amor, eu queria não sei o que, eu queria não sei o que, e parece que precisa disso para se completar. Quando você pode se completar você mesmo, que se tiver uma outra pessoa, ótimo. Mas se não tiver, ótimo também. Seguimos, sabe? Então, depois desse momento de sede de Deus,
Oi, jovens de Arimateia. Olha, o Jorge falou. Vivemos correndo para lugar nenhum sozinhos entre milhões. Precisamos entender por que estamos vivos? Para que servimos? Às vezes a gente causa criando toda uma crise de identidade, porque eu lembro de uma frase de Alice do País das Maravilhas, que era Alice perguntando pro gato para onde, qual era o caminho, e aí ele, depende para onde você quer chegar. Ela, tanto faz para qualquer lugar. E, então tanto faz para qualquer caminho que você vai pegar. Então, é aquela incerteza, sabe? De para onde eu quero ir, o que eu sou, para onde eu vou, que a gente acaba não vivendo, a gente tá só funcionando. E eu acho que é muito isso, assim, a gente tá correndo, tá perdendo, tá querendo correr pra ganhar tempo, mas a gente não sabe nem pro que a gente quer ganhar tempo. Ganhar tempo pro quê? A gente tá correndo e tá fazendo o quê? Tá funcionando como? Eu acho que é bem interessante, assim. Eu devo dizer que eu já entrei em diversas, assim, coisas me perguntando sobre tudo isso. E aí, então, né, o Pollux começa a sentir um negócio, assim, uma força nele. E aí umas vozes e uma coisa mais pesada, mais densa, como se estivessem sugando ele e tal. Não era obsessor, eu pensei, obsessão, não era obsessor. Estavam chamando ele da Terra. E aí ele começa a ficar meio agoniado. E a Alcione tá lá, tipo, acalmando ele. Calma, vai dar tudo certo. Desses sentimentos e tudo mais. Não te preocupa. Isso vai ser... É uma nova oportunidade que tu tá tendo, enfim. E eu queria trazer para vocês que essa questão desse sentimento do Pollux, né, que fala que ele sentiu uma questão e que ele ficou um pouco atemorizado e tudo mais, falam também no Livro dos Espíritos, sabia? Eu fiquei, gente, aqui ó, ainda lá no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, lá na questão 330, então se vocês quiserem anotem, questão 330. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? E a resposta é: eles apressentem como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabe que tem de retornar a um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram que quando isso acontecerá. Então é meio que esse sentimento assim, que eles estão lá e ele tá meio que sentindo, né? Que tá acontecendo um negócio e tudo mais, ele começa a ficar assim. Eu acho que alguns preferem meio que ignorar, mas o Pollux não ignorou não, ele tava, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? E aí lá na questão 339 fala: o momento da encarnação é acompanhada de perturbação semelhante a que o espírito experimenta ao desencarnar? E aí a resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. E como assim? Escravidão e tudo mais? É porque quando a gente está como espírito, nós somos muito mais livres. Querendo ou não, mesmo com o nosso corpo aqui saudável e tudo mais, a gente ainda tem que, para pegar uma coisa, para ir para um lugar, a gente vai ter que ou ir caminhando, vou ter que pegar um automóvel, alguma coisa do tipo, alimentação, vou ter que tá lá regulando e tal. Então, e a visão, eu tenho que enxergar só com os olhos, tipo, quando é no mundo espiritual, não, eu estou lá enxergando plenamente tudo quanto é canto, já tá mais... É uma liberdade muito maior. Tanto que você não precisa dormir. Você pode apenas descansar sua mente. Quando você tá melhor, né? Mas você pode só tá lá. Então, olha aí, tipo, muitos acreditam que isso é meio que uma
uma escravidão. E lembrando, por exemplo, lá daquele filme que lançou agora, o Soul, a 22, ela tinha um pouco desse medo, que era justamente dessa questão da escravidão, porque ela tinha muito mais o que fazer, era muito mais que ela conseguia, né, se moldar e tal. E na Terra não, você vai estar em um corpo mais pesado, mais denso, tendo uma concepção e vibrações e vivências muito mais intensas do que aqui, né? Do que aqui, eu não sou morta não, gente, do que no plano espiritual. E aí ele fala também aqui, só um minuto, deixa eu achar aqui. Não vou falar sobre isso, senão a gente não vai conseguir uns tempinhos. Vamos lá. E aí, o Emmanuel coloca uma... Qual é o nome do filme? É Soul. Isso. A Epistefânia e o Ser Espírita colocaram aí. É a coisa mais linda, Silvia, esse filme. Inclusive, quem assiste o Home Office Espírita do canal Rede Amigo Espírita, na primeira sexta-feira do retorno do Home Office, nós vamos falar sobre Soul e Espiritismo. Então, já cheguem lá. E aí, uma observação, né, que o Emmanuel coloca é sobre essa questão da reencarnação, porque Pollux está sentindo que ele vai reencarnar, e aí ele então pede para Alcione um beijo, um único beijo, para acalentar o coraçãozinho dele. E aí, antes deles se beijarem, eles fazem uma oração. E fica, foi a coisa mais fofinha do mundo. E eles pedem uma oração para questão divina e tudo mais, para se harmonizar. E eles se beijam e ele acaba entrando em um sono profundo. E ela entrega para os amigos que estão para os amigos que estão, né, cercados, para levarem, né, ele já para a reencarnação dele. E eu fiquei assim, que coisa mais linda, um beijo de amor verdadeiro, eu achei muito fofinho. Marília, o filme é do Disney Plus, é o streaming da Disney. E aí acontece, ele adormece, e aí já eu considero como se fosse a cremezinha. Eu vou sair pra fazer meu culto, muitas boas explicações. Obrigada, mas vai estar gravado, viu? Se tu quiseres continuar aqui pra assistir depois, pode assistir. A Epistefânia, achei essa parte do beijo muito linda também. Né, eu achei muito fofa. Tu vê assim, meio que um sentimento muito fofinho, e eu fiquei... Que lindo. E aí, então, a segunda parte que eu considero desse capítulo é quando o Pollux está lá, né, indo para reencarnar, e aí a Alcione volta pro planeta dela e ela vai atrás, é um local bem elevado, cheio de gente iluminado com luz e tudo mais, e ela vai conversar com um mentor dela, o Antenho. E aí eu entro numa parte que ele falou assim, que eu fiquei com muita dúvida, mas eu fui perguntar para um amigo meu, não sei se vocês conhecem, tal de Lucas Lucas Gabriel. Desculpa, eu nunca vou superar esse negócio, mas é Lucas Gabriel. E eu fui perguntar para ele porque eu tava com muita dúvida. E que falava assim, que o Antenho cumpria ordens de Jesus. E eu fiquei, mas eles não estão no outro planeta? Por que ele vai cumprir ordem de Jesus? Não tem um outro carinha lá pra mandar? E aí eu fiquei assim, eu fui pesquisar. Então, gente, este momento é um momento que eu não vou trazer certeza nenhuma pra vocês, eu só vou trazer mais dúvidas. Sinto em informar pra vocês. É um momento assim que vocês vão ficar, não tô entendendo. É o que temos
Basicamente nada, apenas mais dúvidas. Que é... Ok. Há uma possibilidade, de acordo com Geraldinho, amigo de Chico Xavier. Geraldinho falou que Chico havia dito para ele, olha aí, fofoca espiritual, liga aí os pontos, que Jesus havia co-criado em torno de 5 planetas que estavam em diferentes posições, né? Em diferentes questões de elevações. Tá. Mas não achei em nenhum outro lugar que isso seja verdade, isso seja comprovado realmente doutrinariamente. Apenas que Geraldinho disse que Chico disse pra ele. Então, assim, não venham espalhar que eu espalhei isso pra vocês, porque eu só tô pegando. Mas que também pode ser o quê? Eu tava conversando, e aí eu tava conversando com o Lucas, e ele falou, pode ser também que esse planeta que está no sistema Sirius, que tem três sóis e tudo mais, pode ser, como a Lívia falou, colônias espirituais, que é responsável pela Terra e colônia espiritual. Sim, só que, tipo, esse outro planeta que existe, que é mais distante, ele pode ser meio que um local que pessoas que evoluíram mais rápido vão para esse outro planetinha e tal. E pode ser feito por parte de terráqueos, pode ser feito todo por terráqueos que já evoluíram. Ou pode ser tipo uma embaixada também. Ou pode ser esse outro planeta que Jesus meio que criou. Não, é o sistema Sirius. E pode ser um outro planeta que Jesus criou, porque, né, ele é um ser perfeito. Então ele pode fazer, pode cocriar. E quantos planetas que ele pode já ter cocriado, quantos ele já pode ter sido Cristo, a gente não tem ideia. E fica aí a questão, né? A gente só sabe que Antênio se cumpria a ordem de Jesus. Pode ser também uma questão de que, como Jesus era um ser perfeito e o Antênio ainda não, então tem esse grau hierárquico, mas que pode ser também que o Antênio pode ter sido da Terra, que tá lá pra... como Jesus ele governa, ele tá ali, né? Justamente pra... Jesus governa, então ele vai, às vezes, encaminha, assim, alguns cumprimentos, e tal coisa, e Antênio, às vezes, recebe também tais ordens. Pode ser. Isso, Lívia, pode ser que ele seja um mestre de mais um. Ô, bebê. Beijos, muito obrigada por participar. Então, trago todas essas dúvidas para vocês de que por que Jesus estava foi dita essa parte aí. Mas vamos continuar porque, né, eu acho interessante que a gente pode ver uma grandiosidade de Jesus, de que ele está sempre auxiliando outras pessoas e tendo contato com outros planetas para que busque auxílio. Até porque quando a gente vai ver, e a Alcione vai falar que ela deseja retornar para a Terra para ajudar não só o Pollux, mas os outros familiares e amigos que ela tem, que estão lá, que estão no mundo de luxúria, no mundo meio que corrompido e tudo mais, que eu até aprendi uma palavra que falou nesse livro que eu fiquei, o que é isso? Que é conspurcar, que é também corrupção, sujar e tal, que eles também estão naquela coisa assim, e de ódios cíclicos e tudo mais, vingança, raiva. Então ela quer ir pra lá pra ajudar a todos. E o Antênio chega e fica assim, não, mas você não precisa mais disso, você pode auxiliar de outra maneira e tudo mais. Só que ela fala, não, eu quero me abster, eu quero pegar tudo e quero voltar. Não, Lívia, a corrupção é aqui na Terra. A Alcione, ela morava, ela evoluiu tanto que ela foi para um outro planeta, que é esse planeta lá da constelação.
Só que ela quer voltar aqui pra Terra porque o amor dela, que é o Polo, que está reencarnando, e tem outras pessoas também daqui da Terra que ela deixou, que também estão nesse momento bem, digamos, corrosivo emocionalmente, assim, e ela quer ir lá pro olho do furacão ajudar todo mundo. Então, né, ela... E aí o Anthony fica, mas a gente já tá enviando diversos missionários para ajudar na arte, que tem lá música, pintura, etc. Na filosofia, tipo, eles já estavam com diversas questões desses missionários para serem enviados. Então, mas a Alcione tava assim, não, eu quero realmente ir para lá, eu quero fazer esse sacrifício realmente, porque eu sinto saudade, eu sinto muita saudade deles e eu sinto que eu tenho meio que uma responsabilidade quanto a isso por ajudar eles. E uma coisa que eu achei muito legal, que ela fala assim, que fala assim, que ela, mesmo que ela seja um espírito mais evoluído com relação a muitos da Terra, quando ela for reencarnar, ela também sofrerá muito com as questões de sede por afeto, com a questão da carne dela, aquela necessidade da carne e tudo mais. Então, ela chega assim e eu fiquei assim muito... Eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente pensa, um espírito que vem por missão, tudo mais, que já evoluiu, etc, etc, ele não vai mais precisar dessas coisas, questão de amor, sede de afeto e tal. Mas não é bem assim. Inclusive a Alcione, ao que aparenta, assim, já que o Antenho falou, provavelmente vai meio que ter também desses sentimentos, embora ela vá saber como lidar com isso sem que se torne desregrado. Ou não, mas ela tem o livre-arbítrio dela, mas ela vai ter mais consciência de que não se leve para o lado desregrado, sabe? Então eu achei muito interessante dessa parte aí do Antenho, mas o Antenho tentando convencê-la, né, a ficar, mas a Alcione já estava meio que decidida que se fosse autorizado a ela, ela voltaria. E o que foi que aconteceu? Então o capítulo termina com a Alcione voltando, retornando à Terra, e ela demora nada mais, nada menos do que uma década. Sim, 10 anos para reencarnar, porque o corpo espiritual dela precisava se tornar mais denso para se prender ao nosso corpo material, o corpo material que é o dos humanos. E lembrando que dizem que Jesus demorou séculos, se eu não me engano, para ele reencarnar, quando ele decidiu que ele viria reencarnar. Então, assim, a gente fica... Meu Deus! Alcione também era um ser bem interessante. E agora deixa eu ler aqui mais um pouquinho. O Zezinho, Lívia, lembrando que nossas essências permanecem no outro lado. Não será de estranhar um comportamento vicioso do outro lado. Opinião. Depende. A gente pode manifestar, por exemplo, no mundo espiritual. E com certeza em mundos, por exemplo, de regeneração, ainda são os felizes, são mundos que a gente ainda não chegou à perfeição. Então tem algumas coisinhas assim, mas bem menores do que a gente vivencia atualmente. Mas essa concepção da corrupção, ódio, tem mais no mundo, né, daqui do primitivo e o de provas e expiação. Então, acontece mais no mundo, o mundo espiritual, a gente desenvolve isso, mas quando a gente vai evoluindo, a gente vai meio que despindo dessas concepções. Então, já no planeta da Alcione, eu acho que não teria tanto, eles já são mais missionários e tudo mais. Se não me engano. A Cicinha, oi. Lívia, que eu saiba, Jesus era de Sírios. Então, eu tinha lido que Maria poderia ser, mas Jesus, se eu não me engano, ele é de um outro planeta e que ninguém sabe, talvez nem exista mais. E aí tem essa coisa de que ele
talvez seja o co-criador desse mundo aí. Pode ser. Não sei. Mas eu acho que ele não era de Sirius, não. Ele já... Ixi, Jesus é antigo, gente. Jesus tem bilhões e trilhões de anos. Sabe lá quantos mais. Então, ele é antiguinho. Não se precipitem. E aí, então, gente, vocês gostaram? Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Podem ir falando aí, é pra gente conversar mesmo. Eu espero ter pego algumas coisinhas e explicado e tal, né? Algumas coisinhas que eu me recordei doutrinariamente pra falar pra vocês. Mas eu tô gostando da participação de vocês, de como vocês se sentiram. Tipo, pode falar, ai, daquela frase ali, eu adorei aquela frase. Daquela parte ali eu também adorei. Eu quero conversar com vocês. É isso que eu quero fazer. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. E aí, eu tinha prometido pra vocês que eu ia dividir, né? A questão da live e tal, pra não ficar tão pesado. Mas aí eu fui ler e eu fiquei assim, gente, eu não sei como é que eu vou dividir isso daqui. Porque os capítulos são muito grandes e não tem, tipo, subdivisões. Então, ficaria complicado, por exemplo, eu falar assim, capítulo tal até página tal, sendo que há diferentes edições. Vocês podem estar lendo no módulo online, vocês podem estar lendo numa versão antiga, tipo, o meu livro, ele é antigaço. Tem livros de versões novas e tudo mais, então não seria certo. O que eu vou fazer? Por favor, calma. Eu vou falar pra vocês, pra lerem, né, o capítulo 2. Mas, gente, o capítulo 2 é enorme. Sinceramente, ele é enorme. E a gente provavelmente vai dividir ele em 2 partes. E aí eu vou falar, nessa parte aqui a gente parou. E aí vocês vão precisar anotar. Parou até qual parte? Aí vai ser, então, parte 1, parte 2, de acordo com o que vai se desenvolvendo. Eu vou tentar, ao máximo, fechar em 1 hora. Dessa vez, a gente pulou um pouco, porque é o primeiro, e eu falei, não, a gente vai ler a introdução e o primeiro capítulo, justamente pra gente ir se entrosando, pra gente ter o que falar e tudo mais. Mas das próximas vezes eu vou tentar fechar em 1 hora pra ficar tudo bonitinho. Mas eu também quero saber, então, vocês já sabem, leia o capítulo 2, não se preocupe se vocês não conseguirem terminar, porque é muito grande, porque a gente vai parar até uma certa parte e continuar somente em outros domingos. E aí, agora eu quero saber, né, pra vocês, esse dever de casa aí, o filme Soul é da Disney? É da Disney, Silvia. E aí eu quero saber de vocês aí, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa pra falar, se vocês têm algum sentimento pra dizer assim, pode ser da live, pode ser do livro, o que vocês esperam da história e tudo mais. Eu sempre digo, gente, já me falaram tanto que esse livro faz chorar, que eu tô com medo. Eu estou com medo desse livro. Vai ser chorar de emoção, de beleza e tudo mais, de amorzinho? Pode ser, mas eu estou assim com um pouco de receio. E aí, eu quero saber quais são as expectativas de vocês e tudo mais. Eu vou deixar mais um tempinho, gente, pra vocês falarem, senão eu vou desligar aqui. Eu tô me sentindo a Dora Aventureira, olhando pra vocês assim. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Então é isso, gente. Capítulo 2. Domingo que vem, 19 horas. Espero vocês. Conto com a participação de vocês. Leiam. Vou deixar. E esses resuminhos de coisinhas que eu peguei e tudo mais, doutrinárias, livro dos espíritos, eu vou fazer o postzinho pra mandar tudinho pra vocês darem uma lida também, que eu acho muito interessante. Eu acho que enriquece também a gente doutrinariamente. É isso. Beijo. Tchau.